Boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados. É uma alegria para o nosso coração estarmos aqui nesse momento para a gente partilhar de um pouquinho do nosso amado Evangelho. Pois bem, o nosso tema é fé humana e fé divina. Nós vamos aqui pedir ajuda tanto de Emmanuel, quanto também da mensagem central do Espírito Protetor que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma lição de 1863. Acho que é uma das mensagens mais expressivas sobre fé. E é bastante interessante a forma que esse Espírito comunica-nos, trazendo essa definição de fé. E a gente vai seguir aqui um percurso, né? Nós vamos pensar primeiro o que é fé, a relação da fé com a vontade, para depois a gente fazer o salto e a gente falar da fé humana e da fé divina. Para nós, dentro dessa trajetória, gostaríamos aqui, né, de dar um pouco de densidade a essa temática, que ela se faz muito importante, principalmente quando a gente imagina no momento que a gente vive, nos tempos de transição, em que tanta coisa acontece, em que tantas circunstâncias, por vezes, nos invadem a alma. Às vezes, as experiências, elas não batem a porta. Em muitos momentos, a gente se sente como que violentada, as coisas acontecem como que arrombando as portas da nossa própria alma. E vem uma dor, às vezes vem alguma dificuldade, e lidar com tudo isso na direção mais acertada, numa direção mais esperançosa, nem sempre é fácil, porque vem um certo desânimo que começa a comer as nossas possibilidades de pensar positivamente. E aqui o Espírito protetor, ele vai nos trazer uma perspectiva de fé importante. Fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Essa é uma definição que pode parecer um pouco vazia. A gente fala, sentimento inato de destino futuro, é que não estou entendendo. Vamos tentar clarear. Imaginemos aqui uma semente. A semente, ela guarda em si as potencialidades que um dia vão se traduzir na árvore, vão se revelar na árvore que dá fruto. O destino dela é esse estágio, né, superior em que ela vai demonstrar a sua grandeza, as suas capacidades, o seu poder. De certa forma, quando a gente olha para a sementinha, parece ali algo insignificante. Mas quando cultivado, a expressividade da fé, ela alarga nosso campo de visão e nos ajuda a perceber uma dimensão que até então não era notada. A fé, nesse caso, esse sentimento de continuidade, sentimento de destinação, sentimento que nos ajuda, de certo modo, a perceber a nossa alma preenchida dessa certeza de que a gente vai chegar a algum lugar, de que o nosso estado atual, o nosso estado momentâneo, não é o final, mas que a gente está em trânsito em busca de algo maior. A fé é essa energia de movimento em prol daquilo que a gente coloca como objetivo, daquilo que a gente normalmente vai definindo como meta. Para a semente, a fé é isso que motiva ela a crescer em busca desse estado de plenitude, em que ela vai traduzir os seus frutos, ela vai traduzir a grandeza da copa, em que ela vai ter condições de servir a vida. A fé, essa energia propulsora de realização, que nos sustenta no percurso daquilo que
a gente coloca como meta daquilo que a gente coloca como destinação. E por isso, além de ser esse sentimento inato de que a gente pode chegar, de que a gente tem condições de ultrapassar barreiras, que a gente tem condições de ultrapassar obstáculos, essa fé se manifesta como a consciência que nós temos das faculdades imensas depositadas em germe no nosso coração, a princípio em estado latente, mas que nos cumpre fazer desabrochar pela ação da vontade. De tal maneira que nós vamos tendo um panorama geral do que é fé. Essa fé que ela desabrocha em nós todas as vezes que a gente começa a estabelecer metas para a nossa existência. Todas as vezes que a gente começa a estabelecer objetivos. A partir desse momento, desta hora que a gente, é como se fosse o abrir dos olhos, a gente sente a lucidez de quem tem um destino, de quem não caminha perdido, de quem tem metas. O espírito se movimenta a partir de metas. O espírito se movimenta. E na Terra, se a gente for parar para observar, a todo momento a gente vai galgando objetivos. A gente vai trabalhando em cima de determinados projetos, de determinadas metas que a gente vai cultivando, seja elas de origem humana, seja elas de origem divina. A fé é um patrimônio neutro, se assim a gente pode dizer, que nos garante a possibilidade de realizações de todo o teor. Uma pessoa que às vezes está pensando em abrir um empreendimento, ela se vale da fé. E essa fé lhe proporciona uma lucidez, uma segurança para que ela possa compreender o passo a passo dos objetivos que ela estabeleceu. E ela vai se movimentando em busca daquilo que ela tem, o anseio, daquilo que ela deseja. Fé e desejo podem, de certo modo, partilhar uma existência comum, só que a fé é muito mais expressiva, porque enquanto o desejo ele apresenta um ciclo de ascendência, ele ascende, decai, a fé ela ruma do início ao fim sempre em sentido crescente, porque à medida que a gente vai estabelecendo objetivos, a fé vai robustecendo a partir do momento que a gente também vai sentindo desabrochar essas forças e esses recursos da alma, esses recursos do coração, para que a gente possa conquistar determinado passo e assim seguir adiante. Uma pessoa, quando ela quer então chegar num lugar, cada passo vai ser significativo. E por ter essa finalidade, por ter essa motivação, cada passo dado vai impulsionando o próximo, porque essa energia em movimento, ela vai dando base para a caminhada. Portanto, se a gente começa a observar algo muito expressivo para a gente refletir na caminhada da vida, porque nós estamos falando de uma ferramenta que ela não só é do espírito, mas ela também está na natureza. Se a gente for olhar na mensagem do livro Rumo Certo, capítulo 39, intitulada Em Regime de Fé, Emmanuel ele vai começar nos ajudando a entender assim. O universo vive em regime de fé. Não só o espírito, o princípio inteligente, o ser inteligente da criação, mas a natureza, a matéria, também está sendo regida sob o império da fé. E Emmanuel ele vai nos ajudar, através de alguns exemplos, a compreender essas manifestações no ciclo da natureza. Aonde, por exemplo, em semelhante sistema, a Terra gira sobre si mesma e avança a pleno espaço cósmico através de ciclos perfeitos de movimento e vida. Toda essa harmonia, toda essa movimentação da Terra em torno de si mesma, tanto quanto do Sol,
parte dessa diretriz sublime que é a fé. A plantinha que cresce em direção ao sol, ela vai nutrindo esse sentimento inato dos seus destinos futuros. E aí, Emmanuel ele vai citando outros exemplos até ele chegar na condição humana, em que ele vai dizer o seguinte: paradoxalmente, apenas o homem, por vezes, se declara sem fé. Só que a gente poderia dizer que é quase que impossível dizer que algum de nós não possui fé. E aí Emmanuel vai mostrar para a gente. Ele diz, no entanto, mesmo sem fé, a criatura sem fé, ele pensa confiando nos implementos do cérebro, fala confiando nas cordas vocais, pratica o artesanato confiando nas mãos, caminha confiando nos pés, viaja confiando naqueles que orientam as máquinas, estuda confiando nos professores, traça programas de ação confiando em horários. Tudo na vida se harmoniza em recursos de confiança. Tudo. Nos mínimos detalhes, a fé vai como que estando na base das nossas realizações, de menor expressividade ou de maior expressividade. Não tem como. A gente, imagina alguém fazendo comida, a pessoa, ela se vale da fé. Eu escutei uma vez um pastor brincando com essa questão, fazendo a comparação, a mulher dele demonstra a fé a partir do fazer a comida, mas ele não conseguia falar em fé ao fazer comida, porque enquanto a esposa dele se dispunha a fazer um arroz e conseguia fazer o arroz, ele, no final das contas, só conseguia chegar em Gororoba, num negócio diferente assim. Então, nos mínimos detalhes, se a gente for parar para pensar, a fé, ela está presente, porque a gente vai confiando que a gente pode. A gente arruma uma cama, a gente arruma a casa, a gente sai para trabalhar, nós estamos em constante movimento e a todo instante a gente está definindo propósitos e objetivos. E é justamente essa confiança nesses propósitos e objetivos que vai nos dando base e segurança para a gente realizar. Nós não ficamos inseguros, às vezes, para arrumar a cama. Existe esse grau de segurança, de lucidez, a gente vai conectando as coisas que é preciso, os conhecimentos que a gente tem guardado, as experiências, e vai realizando e vai fazendo. Nesse sentido, a gente vai observando a fé de um lugar muito comum, de um lugar bastante comum mesmo, não se restringindo a lugar nem coisa, mas em tudo a gente pode observar essa fé, que mesmo do tamanho do grão de mostarda, ela produz, alcança expressividades muito notórias. Da mesma forma que a gente vai, então, movimentando esses nossos interesses, porque fé, de certa forma, também tem uns pontinhos de ligação com o interesse, porque dependendo dos interesses que a gente vai cultivando, a gente vai estabelecendo metas. É aí que a gente vai entendendo por que existe fé humana e fé divina. Porque a gente pode simplesmente utilizar essa capacidade nossa de realização para as atividades humanas, ou a gente pode se valer desta ferramenta para objetivos cada vez mais nobres. Eu posso utilizá-la para os meus empreendimentos materiais, para utilizar para as minhas tarefas corriqueiras da vida, para os meus projetos que tenho, tão somente mais vinculados ao mundo, quanto também posso transcender, posso estabelecer as metas da alma, posso estabelecer as metas do espírito. E é nesse sentido que o espírito protetor vem nos chamar a atenção. Ele
vem nos ajudar a pensar. Porque, por sinal, nós continuaremos precisando da fé para as atividades cotidianas do dia a dia. Mas talvez o que nos cabe refletir é se não nos é necessário abrirmos os olhos para percebermos para além das atividades estreitas do mundo, sob um novo ponto de vista, sob uma nova ótica, irmos em busca da essência do Espírito, cultivarmos esses poderes da alma, porque é também a fé que faz desabrochar esses recursos que nós temos guardados em nós, virtude, as potencialidades, os atributos da divindade, eles só precisam dessa fé genuína para que eles sejam desenvolvidos. Porque a gente começa a estabelecer algumas diretrizes para a vida. A gente começa a estabelecer algumas diretrizes para a nossa trajetória. Como, por exemplo, a gente vai fortalecendo esse intuito de cooperar mais com a vida. A gente acorda de manhã cedo, já nutrindo metas superiores. De, olha, o dia de hoje eu vou colocar como um objetivo aqui. Eu desejo ser útil a algum coração. Eu desejo ser menos pesado para alguém. Eu desejo compreender mais fulano. A partir do instante que a gente vai estabelecendo essas diretrizes, a alma, igualmente, ela vai tendo condições de se desenvolver, de desabrochar aquilo que traz dentro de si. Porque é a fé que permite a expressão da alma na sua plenitude. A partir do momento que a gente coloca a plenitude também como esse nosso objetivo. É por isso que quando a gente observa a definição que o Espírito Protetor também vai dar para a fé, ele diz que fé é a força, né, a vontade do querer. É a vontade do querer. É quando o Espírito ele começa a estabelecer metas, ele começa a construir esses projetos, a estar atento aos interesses que ele nutre diante da vida, e ele vai percebendo o impacto que isso vai tendo na sua construção diária, o impacto que isso vai tendo na sua caminhada na direção do infinito. Essa vontade de querer, essa vontade de não permanecer estagnado, de não deixar que as coisas, muitas vezes, elas venham e sufoquem a nossa capacidade de viver, a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de renovar-se. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele vai nos trazer também uma lição interessante que vai dialogando com isso. Ele diz o seguinte, que fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Essa vontade de querer, que ela vai sendo importante, sobretudo nas horas um pouco mais turbulentas e desafiadoras. Emmanuel aqui nos traz um outro ponto sobre fé. Um ponto expressivo, porque fé também é a capacidade de cicatrização.
fé é também a capacidade de reconstrução. É a capacidade de renovação que a alma possui, que a natureza detém. Às vezes a gente é como que massacrado por determinadas experiências. Às vezes uma pessoa fala algo que nos incomoda bastante, algo que nos dói, um gatilho que vai ao encontro de determinadas dificuldades que a gente traz dentro de nós. E por um espaço de tempo, no impacto de tudo isso, é como se a gente perdesse o chão, mas é a fé que devolve de novo essa possibilidade que a gente tem de pensar diferente, de recomeçar, porque essa energia cicatrizadora, porque ela é o sentimento inato dos destinos. Todas as vezes que às vezes acontece coisas que a gente perde o rumo, perde a direção, é como se a gente não tivesse mais objetivo. Então a fé, ela devolve esses objetivos a partir do momento que a gente vai cultivando, a gente vai percebendo que esse nosso espírito, ele tem condições de cicatrizar, ele tem condições de se recompor. Às vezes a gente lida com a perda da presença de um ente querido e para nós é um sufoco, porque fica aquela saudade às vezes mais doída, umas lágrimazinhas um pouco mais apertadas. Esse desejo de voltar no passado para desfrutar de novo alguns momentos. E aí dói. Às vezes, eu tenho os dias mais difíceis. A fé não só ela reconstrói, vai nos ajudando a reconstruir as fibras do coração, que às vezes foram dilaceradas, mas também vai nos ajudando a entender que não é preciso buscar no passado, é caminhar para o futuro, porque o futuro aguarda o reencontro. Essa fé que devolve esse anseio de propósitos, devolve essas condições da gente poder sonhar. E de certo modo, Emmanuel, ele vai nos mostrando essa, poderíamos dizer, essa potencialidade da fé de reconstrução. Essa possibilidade que a gente tem de refazimento. Mesmo quando a tempestade vem, parece que leva muita coisa embora. Às vezes é uma pessoa que saiu da nossa vida e que a gente não queria, a demissão de um emprego. Tem muitas experiências que são danadas para nos afetar e muito. A separação de um relacionamento. Momentos que às vezes são um pouco mais angustiantes. A dor às vezes dá uma destruída. Eis que a fé, como esse elemento da vida, é esse fator determinante que Deus nos concedeu para que nós tivéssemos condições de recomeçar, de voltar a caminhar. Só que, e aí, o que é interessante, quando a gente pensa sobre as bases da fé raciocinada, a gente às vezes vai tendo diversos propósitos. Às vezes a gente vai estabelecendo diversas metas. Só que o estabelecer metas não significa que elas serão concretizadas. E é por isso necessário estarmos lúcidos no que a gente deseja e ambiciona. Porque a fé cega é a fé que a gente não se pauta na lei divina. A gente simplesmente quer porque quer alguma coisa. A fé raciocinada, ela se baseia nas leis divinas. E o que a gente começa a esperar da vida
vai estando coerente. Porque nem sempre a gente vai construindo esses nossos objetivos nas bases mais seguras possíveis. Apesar de ter um projeto, então, a gente vai percebendo naquilo que foi estabelecido que nós estamos como que construindo na linguagem bíblica algo sobre a areia. E aí vem os momentos de aferição e aquilo que a gente tinha planejado começa a ir por água abaixo, ir por ralo. E aí a hora da decepção. Mas antes de rumar uma direção, antes de jogar a rede dos nossos interesses numa direção, é indispensável que não falte essa razão, essa lucidez, para que nós não encaiamos aí em alguns perigos, como tantas vezes, às vezes, em muitos momentos a gente acaba, que a gente se decepciona, se frustra, já que nós, quando falamos de fé, nós precisamos também resgatarmos aqui a questão da presença divina. Porque aonde é como se a gente pensasse assim, o que a gente coloca como objetivo, Deus se dispõe a ajudar. Na medida das possibilidades, é claro. Porque o Criador estabeleceu leis harmoniosas para que todo mundo possa, com sua fé, arrumar os objetivos pretendidos. E há determinadas coisas que a gente vai estabelecendo e às vezes vai colidindo, né, com essas determinações superiores. E aí nós vamos encontrando não a resposta que a gente queria, mas muitas vezes um fracasso, aquilo que a gente chama de derrota. Só que nem sempre o que se constitui como que algo ruim, aparentemente, no plano da evolução, pode ser caracterizado dessa forma. Há muitos insucessos que, por sinal, são preciosas lições nesse amadurecimento da alma, na conquista desses objetivos mais altos. É o que Jesus vai conversar com Bartolomeu na lição Bom Ânimo, lá do Boa Nova. Chamar a atenção essencial, porque no fundo nós estamos todos numa caminhada rumo ao Pai. É uma trajetória que cada um está num ponto, mas que a destinação final é essa. Deus auxilia todos os espíritos a desejar, a sonhar, a expressar-se. Mas parece indispensável que nós avaliemos a qualidade desses nossos interesses, a qualidade dessas nossas metas. Porque às vezes a gente vai perdendo tanto tempo, muita coisa que não tinha necessidade, sendo que nós podemos avançar com muito mais certeza e com muito mais segurança para um curso que vai nos auxiliando nessa construção mais profunda de nós mesmos. Quando a gente pensa na evolução do espírito, é uma coisa que aparentemente é lenta, demorada, e às vezes a gente vai objetivando na nossa caminhada as metas mais superficiais para trazer alguma coisa para o coração que, na verdade, a gente muitas vezes acaba quebrando a cara. Nós temos sede de amor e sede de paz. São duas coisas inevitáveis do caminho. E a forma que a gente vai buscando, os objetivos que a gente vai traçando para alcançar tudo isso, nem sempre vão nos ajudando a ter esse melhor feedback que a gente gostaria. É interessante, no livro Há 2000 anos, nós temos um exemplo de fé humana e fé divina, de dois corações que tinham
né, objetivos notórios diante da caminhada. Há 2000 anos, nós temos Públio e nós temos Lívia. A fé humana e a fé divina. Públio, ele procurou tudo de melhor na Terra. E ele conseguiu. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha fama. E aqui não que sejam coisas desprezíveis, mas é o ponto, né, o valor que isso, de certo modo, a relevância que isso vai assumindo nessa jornada do Espírito em trânsito na Terra. Públio Lentulus é a representação da fé humana. Porque ele tinha segurança, tinha tudo materialmente. Ele tinha tudo. Tudo. Quando encontra Jesus, né, fica profundamente mexido, porque Jesus reconhecia que nele existia fé. Só que existia muito mais orgulho e egoísmo. Só que ainda tinha muita fé. Esse patrimônio vigoroso que durante tanto tempo ele só havia destinado para as conquistas do eu. Para as conquistas do eu. E Lívia, no entanto, em compreendendo, que é esposa do Públio, em compreendendo todo o cenário que os dois estavam, ela tinha a fé humana, mas, sobretudo, a fé divina. Porque enquanto o referencial do marido era o mundo, ela constituir o seu referencial no Cristo, na presença do Cristo. E aí tem uma parte interessante que ela vai estar preparando para desencarnar no circo romano, e ela vai fazer uma reflexão interessante. Ela diz assim, que ela vai ser vítima de uma calúnia, e o Públio Lentulus vai acreditar, vai achar que ela traiu ele, só que na verdade não traiu. Os dois continuam morando na mesma casa, só que por 25 anos eles não são mais um casal. E aí ela diz assim, faz 25 anos que Públio segue rumo oposto ao meu caminho. E não será demais que, buscando ele hoje a suprema recompensa do mundo, ele ia ser coroado por 20 anos, né, de serviço ao Estado. Acho que era mais de 20 anos, perdão. E não será demais que, buscando ele hoje a suprema recompensa do mundo, como triunfo final dos seus desejos, busque eu também, não a vitória do céu, que não mereci, mas a possibilidade de mostrar ao Senhor a sinceridade da minha fé, ansiosa pelas bênçãos lucificantes da sua infinita misericórdia. Olha o objetivo que ela traçou. O objetivo dela era o divino amigo, esse reino vindouro, estabelecer a sua vida com perspectivas à imortalidade. O Públio, no entanto, restringiu-se, na maior parte da caminhada, a isso. Só que as dores da vida foram lhe trazendo de volta a realidade. Enquanto ela rumou vitoriosa a jornada espiritual, que nunca mais Lívia pisou no solo terreno para reencarnar. Nunca mais ela precisou sorver desses cálices amargos de quem encontra-se na terra. Foram provas purificadoras que ela não abriu mão do compromisso com o Mestre. Aconteceram muitas coisas no caminho, mas Jesus orientou que, diante das renúncias que ela havia abraçado, que não faltasse a ela a fé. Esse olhar, que ela não perdesse de vista em quem ela estava confiando.
como Paulo também vai dizer, eu sei em quem tenho crido e estou certo de onde eu vou chegar. Ela não abre mão nas horas mais difíceis e permanece. A alma vai desenvolvendo essa resistência, essa robustez. Então, nós observamos que, do contrário, Públio Lentulus, ele sofreu um cadinho. Ele, infelizmente, perdeu-se de si mesmo. Mas as experiências da vida foram chamando a atenção dele para onde ele tinha depositado as suas esperanças, em que ele tinha se apoiado. Até então era em César, no poder humano, na transitoriedade da matéria. E ele foi sendo chamado a reconfigurar esse referencial para colocar agora novas diretrizes para o próprio caminho. Então ele vai, no capítulo 9, por exemplo, fazendo uma reflexão tão profunda da segunda parte, que já é o penúltimo, porque ele vai agora com um novo discernimento, compreendendo a condição do encarnado, mas ao mesmo tempo as necessidades da alma. A gente tem muito poder nas mãos. Escolher é destinar. E a gente vai construindo a coxa do destino através dos fios das nossas escolhas. A fé, esse fio invisível que vai tecendo os nossos passos, impulsionando-nos para onde a gente vai rumando. Se a fé é destino, a vontade é gerência. Quando a gente vai nutrindo esses nossos objetivos, a vontade não é uma alavanca como acelerador. A vontade é a possibilidade de gerir tanto o acelerador quanto o freio, quanto a embreagem. A criatura fervorosa, ela também vai se apropriando dessa gerência, porque ela vai destinando às forças do próprio ser aquilo que ela busca. A gente já encarnou, desencarnou, encarnou, desencarnou, e não nos faltou força nesse tanto de tempo em prol dos objetivos de cunho material. Tantas vezes nós não brigamos por estarmos no mundo mais visíveis na notoriedade. Tantas vezes já não nos valemos, muitas da arrogância, da vaidade, para a gente despir os outros e nos vestirmos. A vida surge hoje, nesse instante da transição planetária, uma regeneração convidando-nos, sobretudo, a um objetivo essencial. Diante das marcas do ontem, somos chamados à cura do hoje. Na condição, muitos de nós, de enfermos da alma, supliciados morais, trazemos conosco as necessidades de reconstruir o clima interior do espírito. A nossa casa mental, às vezes turbulenta, é essa mesma fé que a gente se valeu no ontem para tanta coisa, que no fundo a gente percebeu que não adiantou tanta coisa. Essa mesma fé que surge nesta hora para nos ajudarmos no nosso processo de reconstrução, de recomeço, de renovação. Quando Paulo vai falar do homem exterior, do homem interior, o homem exterior
também veicula-se a fé. Esse dinamismo das atividades humanas diz respeito a esse homem exterior. E atender aos compromissos materiais se faz indispensável. A questão é a construção desse homem, dessa criatura interior. É o nosso maior desafio. E por isso, partindo para o final aqui das nossas reflexões, eu trago aqui o finalzinho do Pensamento e Vida, da mensagem Fé, onde Emmanuel ele nos chama para a gente voltar, né, ao ponto da construção desse homem interior, mas sobretudo pensando na presença divina, nessa presença paterna. Deus é Pai e Mãe no céu, essa presença da divindade na nossa caminhada. Porque a fé nesse salto representa que nós estamos indo em direção a alguma coisa. E Emmanuel, ele diz assim: seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. É preciso confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Nosso desafio de agora, a gente já tem doutorado no mal, né? Já temos tropeço de toda a ordem. Agora, o desafio é a compreensão do bem, é a dedicação ao bem. E aí Emmanuel diz: o bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio da força positiva, da segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. O sol do divino amor de Deus paira sobre os nossos passos, mas a gente vai sentindo-se tanto mais amparado, protegido, seguro para prosseguir, quanto mais nós vamos retratando-lhe a glória, quanto mais nós vamos refletindo-lhe a grandeza. Porque a fé, no seu sublime fundamento, na sua expressão mais superior e mais digna, é a possibilidade que a gente tem de refletir Deus. De refletir Deus é como se a gente desse aquele abraço bom. É porque é a comunhão mais plena. É a comunhão mais vigorosa do Espírito. A fé, ela tem como seu ápice. Na fidelidade a gente caminha para Deus, em busca da comunhão, que é a experiência indescritível da paz e da felicidade suprema. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. É preciso abraçarmos o bem, esse compromisso com o bem. Se o mal nos assedia tanto na marcha evolutiva, faz-se indispensável de nossa parte que nós não abramos mão do bem que nós podemos construir. Nas horas mais difíceis, quando a treva se faz mais densa, a luz pede licença para manifestar-se vitoriosa. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que mutilou. A fonte alcança o rio nas águas vivas do bem inexaurível. É preciso convirmos que a fé, ela vem para que a gente, de certo modo, de maneira bem prática, a gente não abra mão do compromisso com o bem. A gente tenha condições de permanecer no compromisso com o bem, apesar das dores e dos dissabores que a gente enfrenta. E para que isso aconteça,
Emmanuel finaliza: procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que cruzem ali de cotidiano. Andemos procurando a melhor parte, porque continuidade vai pedindo renovação, e focalizados no pior da vida, não atenderemos ao programa em curso. Teremos assim, procurando essa boa parte, teremos assim o espelho da nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhes os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. O convite aqui final de Emmanuel, e é o desafio da fé divina, é o compromisso com o bem. De tal modo, é o compromisso da evolução. Diante das nossas palavras, nosso desejo é que a gente possa levar para casa algumas dessas reflexões dos nossos interesses, daquilo que a gente tem buscado, e ao mesmo tempo do potencial que a gente guarda para realizações de toda ordem, mas tempo que nos chama igualmente para a construção de nós mesmos. Agora é a hora de se construir e reconstruir. Obrigado pela paciência e pela misericórdia. Deus lhes pague.